Solidária FM 87.9, entrando no ar o programa Boa Palavra. O programa você pode acompanhar pelo Facebook, @IBP, que representa a Igreja Batista do Povo. Então é @IBP.São Bento, né? Você também pode nos acompanhar, né? Ver as notícias aqui da programação no Instagram, né? Instagram também, @Batista do Povo São Bento. Então anote aí, Instagram, @Batista do Povo São Bento. E também pelo YouTube, né? Então, os programas que estão sendo gravados, você poderá ver durante a semana, até com mais calma, né? Ver lá, YouTube, Batista do Povo São Bento. Tá ok? Então nós temos aí, sintonizados aí nas redes sociais, e você pode estar nos acompanhando. A palavra do Senhor, ele diz que naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus, e eles falavam a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou lá afirmo: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou lá afirmo: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esta é a palavra de Deus. Interessante que vamos observando, e nós vemos que pessoas morreram, tanto naqueles que Pilatos mandou matar, como na torre de Siloé. Meu amado ouvinte, em setembro de 2011, ocorreu em Santa Catarina uma enchente devastadora que abalou o nosso Brasil. Muitas famílias ali foram atingidas. Havia pessoas que não acreditavam que aquela água pudesse chegar às suas casas e permaneceram onde estavam. Havia possibilidade de enchente e deslizamentos, mas mesmo assim, muitos deixaram para decidir o que fazer na última hora. Depois que ocorreu a tragédia ali em Santa Catarina, alguns perguntaram: por que a minha casa foi atingida se nunca antes aconteceu isso? Ou outros questionavam por que Deus permitiu que isso acontecesse. Queremos um culpado, ou pelo menos então uma explicação para essas catástrofes. Não precisamos elaborar grandes teorias, afinal, os homens constroem casas à beira dos rios. Eles concretam e fazem aterros em locais que antes eram brejos. Nesse texto que nós lemos ainda há pouco, nós vemos que Jesus, ele foi questionado a respeito de alguns homens que tinham sido assassinados de modo terrível por Pilatos. Jesus ainda emenda mais um episódio trágico. Uma torre caíra e matara 18 pessoas. Seriam estes que morreram mais culpados do que os que escaparam? Ou as pessoas atingidas pela catástrofe desagradaram mais a Deus do que aqueles que não foram atingidos? A resposta é simples: de modo algum. Porém, se alguém não se preparar para o último dia,
Quando Deus julgará todos, Ele chegará quando menos se espera. E poderá pegar você desprevenido. Somente por meio da fé em Cristo Jesus e do arrependimento e da confissão da nossa constante desobediência a Deus é que podemos nos preparar para o dia em que prestaremos contas ao Senhor. Você quer se preparar agora ou vai deixar para quando for tarde demais? Então, nesse texto nós vemos quando aqueles homens questionaram a Jesus, talvez se colocando no lugar de maior importância do que aqueles que morreram, querendo dizer, olha, aqueles eram culpados, eles mereciam morrer mesmo. E constantemente nós vemos pelos noticiários o mar invadindo comunidades inteiras, às vezes cidades, terremotos, trazendo destruição, furacões. Então o que nós podemos ver que muitas vezes o homem provoca a sua própria desgraça. O homem traz sobre si aquilo que ele foi imprudente. Aonde você está construindo a sua casa? Muitas vezes os homens preferem dar o jeitinho brasileiro. Chega de jeitinho brasileiro, meu irmão. Você tem que deixar tudo em dia, porque o dia que vier uma catástrofe, você não estará coberto. Não, mas aqui tudo pode. Aqui tudo é livre. Já cheguei até a escutar, amados ouvintes, que São Bento é uma terra sem lei. E isso me trouxe uma grande preocupação. Isso não é verdade. Aqueles que pensam que a terra é sem lei poderão ser pegos de surpresa em algum momento. Então nós estamos falando de coisas que acontecem, mas na verdade é uma grande imprudência do próprio povo, que tem, apesar de saber das consequências, tem se lançado nas coisas erradas e não poderá reclamar. E poderá ser o seu último dia, como nós ouvimos na letra da música. E se chegar o último dia, como você estará? Você foi prudente ou também vai ser imprudente com relação a Deus? Agora eu vou trazer algo que se refere à esfera espiritual, porque o programa é Boa Palavra, e a Boa Palavra é a palavra de Deus. É Deus que quer falar com você através desse programa de rádio. E agora eu venho trazer um outro alerta. Agora o meu alerta para você é no plano espiritual. Irmãos, entenda que a palavra de Deus, ele é o manual de vida para a sua vida. É esse manual que vai falar de vida e de vida eterna. A verdade está aqui, neste livro. A palavra de Deus, a boa palavra está aqui. Aqui está a mensagem do Evangelho. Aqui vai dizer como você pode ser a melhor mulher para seu esposo, como pode ser o melhor marido para a sua esposa, como pode ser o melhor pai, como ele pode ser o melhor empregado, como ele pode ser um homem de verdade. Eu estou te dizendo isso porque eu já fui um homem que não seguia a palavra de Deus, porque eu era ignorante. Eu não era ignorante porque eu era bruto. Eu era bruto. Mas também eu era ignorante por ser bruto, mas também ignorante por não conhecer. Porque a palavra de Deus, ele diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento da palavra. Quantas pessoas insistem em áreas de perigo, por quê? Por falta de conhecimento. Conhece, aqui está o perigo, mas não vai acontecer comigo. É só com o meu vizinho. A pessoa é destruída, os outros questionam e muitos vêm colocar a culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada, querido, se você não busca o conhecimento de Deus. Quer conhecer Deus? Leia a palavra de Deus. Esses dias nós estávamos pregando ali na comunidade quilombola Contendas. Eu falava ali que algumas pessoas tratam e algumas pessoas falam da lei do católico e da lei do crente aqui no sertão brasileiro. E eu
Falei assim, gente, já está na hora de vocês aprenderem um pouco mais a respeito disso. Que a lei do católico não vai levar a gente para lugar nenhum. Que a lei do crente não vai levar você para lugar nenhum. Porque quando eu me enclausuro, estou dizendo, quando eu fico escravo da lei do católico, ou quando eu fico escravo da lei do crente, nós ficamos limitados. Então, amado ouvinte, eu sou da Igreja Batista do Povo de São Bento. Nós temos aqui diversas igrejas, amigos pastores, amigos do Avivamento Bíblico, da Manancial, Igreja de Cristo, Igreja Cristo é o Poder, Primeira Igreja Batista. Então nós temos aí diversas igrejas, onde nós somos pastores e somos amigos. Mas a verdadeira igreja é a igreja que está se referida na lei de Deus. Então, eu chamo a sua atenção hoje. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a lei de Deus, que está acima de toda e qualquer lei. Essa palavra que vai te tirar da zona de perigo, da zona aonde você está correndo risco. Amado ouvinte, diante dos problemas temos questionados. Então, pare de questionar. Conheça a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você ler, quando eu falar para você, lá em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram. E todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. Quando eu falar para você, Romanos 6:23, que o salário do pecado, ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Você vai descobrir que Deus não quer que você morra, mas que você tenha vida eterna. Quando você pegar a sua Bíblia, João 3:16, e lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja destruído. Deus está falando com você, querido. Deus está dizendo para você, você tem tempo, saia da zona de destruição aonde você está entrando, porque eu entreguei o meu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Ainda é tempo de você se envergar ao senhorio de Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço. Todos pecaram. A palavra de Deus garante que o salário do pecado é a morte. E essa morte, talvez você veja a primeira morte e vai me questionar, mas pastor, todo mundo vai morrer e a gente tem visto isso, mas nós não estamos falando dessa morte que te leva à sepultura. Nós estamos falando de uma outra morte, a morte espiritual. Porque quando Deus fala de vida eterna, a Bíblia me garante, e eu vou trazer esses versículos nos próximos programas, porque Ele fala que todos ressuscitarão, uns serão ressuscitados para viver a glória e viverem com Deus. Esses são aqueles que estão ouvindo a boa palavra, estão recebendo a Jesus, que pagou o preço pelos seus pecados. O salário do pecado é a morte. Você deveria morrer e morrer espiritualmente. Mas Jesus morreu na cruz, pagando o preço pela sua morte. Alguém pagou o preço. Significa você não precisa ter morte eterna, porque Deus está te dando vida eterna, ainda que a morte te leve para a sepultura. E um dia Jesus Cristo voltará, e aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna. E eu digo glória a Deus, porque muitos que estão ouvindo serão chamados, as trombetas tocarão e nós ressuscitaremos da sepultura e viveremos a eternidade com Deus. Este é o manual. Pegue sua Bíblia e leia. O que eu conclamo à cidade de São Bento, a todos os ouvintes, é: todos os dias leia a palavra de Deus. Procure a verdade que te liberta. Jesus é a verdade que te liberta. E quando acontecer as enchentes da vida, quando conhecer os lamaçais que vão cobrir
de uma coisa será certa: se você está numa zona de perigo, você vai sair dela. Quem roubava não vai roubar mais. Quem matava gratuitamente já não vai matar mais. Quem adulterava, enganava o esposo, ou quem enganava o homem que enganava a sua mulher, não vai enganar mais, porque diz a palavra de Deus sobre tudo isso. Aquele que era bruto com seu filho, ignorante, não vai ser mais ignorante, porque ele vai saber ouvir o filho, e o filho vai se espelhar no pai, e serão gerações em gerações, famílias de bem, casas de paz. Eu vou aos pés da cruz e eu vou pedir: Jesus, eu quero viver, me ajuda a sair da zona de perigo, em nome de Jesus.